Eu vou contar 10 segundos, depois você me sinalizar, ok? Não, quando eu sinalizar já está ok. 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 Sejam bem-vindos. A partir desse momento, a Sociedade de Estudos Espíritas de Natal vem, como todo sábado, apresentar um estudo, dessa vez com um convidado muito especial, que é o Fábio Dionísio, de São Paulo, Ribeirão Pires, né, que vem nos brindar com a palestra Fisiologia das Curas Espirituais, uma abordagem científica e espírita, baseado no livro que ele escreveu juntamente com o médium, o Edson Barbosa, Medicina do Além. Então, o Fábio, ele é palestrante espírita, né? Profissionalmente ele, nome completo, Fábio Alessio Romano Dionísio, de Ribeirão Pires, é formado em Engenharia Química, que atua há 43 anos, como diretor de engenharia para a América Latina na DuPont, uma multinacional americana, e atualmente tem uma linha editorial com a editora Dionísio, onde ele trabalha concentrando em livros espíritas, né, dos estudos, inclusive, dele, e além de treinamentos em projetos industriais, como profissão. Adotou o espiritismo como filosofia de vida desde 1988 e está nesse trabalho de tratamentos e cirurgias espirituais realizadas pelo médico sensitivo de cura, Edson Barbosa de Souza. Né, segundo estatística da espiritualidade coordenadora das atividades, mais de 1 milhão de pessoas já foram atendidas ao longo desses 35 anos. Há 9 anos é presidente do Centro Espírita Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual em Mancheira, em Ribeirão Pires, São Paulo. O site é www.irmãsheila.org.br. E as atividades estão ligadas à cidade espiritual Alvorada Nova, né, mais especificamente no Hospital de Sheila, Casa de Repouso. Então, iniciando o trabalho, convido ao Fábio Dionísio iniciar a nossa palestra. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos todos os internautas, e todas as questões que puderem ser levantadas podem ser colocadas aí no YouTube, estaremos recolhendo e, no momento oportuno, após a apresentação, serão levadas ao nosso palestrante. Agradeço e, Fábio, por favor. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar a respeito desse tema. E eu queria fazer uma contextualização, por que eu falo sobre esse tema. E vocês viram que eu sou engenheiro e não sou médico. Na verdade, nós estamos num trabalho de cura e cirurgia espirituais há 35 anos, como foi mencionado pelo Josildo, e o médium Edson, ele é um médium de múltiplas mediunidades. Ostensivas são 7, mas já foram identificadas 13 ao total. Mas ele se dedica à cura, né? A mediunidade dele é de efeitos físicos de cura. Então, uma ectoplasmia específica para a cura, que são médiums que praticamente não existem mais, né? Na verdade, é uma fase que foi necessária por causa do chamamento fenomênico e que está sumindo. Nós estamos indo para outro tipo de atividades de curas, né? Que, tanto no país como em outras localidades. E, ao longo desses anos todos, muitas coisas foram estudadas, vistas e aprendidas, principalmente no contato com a espiritualidade, com os nossos benfeitores. Porque quem faz o trabalho são eles. A realidade é essa. Nós somos pequeninos instrumentos, muitas vezes enferrujados desse processo todo, né? E a questão de 9 anos atrás, o nosso benfeitor espiritual, que é o Dr. Arthur Neiva, foi um espírito ligado a Carlos Chagas, ligado à medicina do século passado, né?
inclusive baiano, que depois mudou para o Rio de Janeiro, depois se estabeleceu em São Paulo, foi inclusive responsável pela fundação do Instituto Biológico em São Paulo, inclusive chegou a ser até governador, aliás, interventor, depois ele retornou às atividades médicas. Então, 9 anos atrás, ele chegou mediunicamente, através do Edson, e me pediu que escrevêssemos esse livro, Medicina do Além, cujo objetivo segundo ele, né, eu estou usando palavras dele, né, vou até mostrar aqui, segundo palavras dele, não havia nada realmente ainda publicado a respeito de cura mesmo, né? Tem muitas coisas em muitos lugares, mas não havia um livro que pegasse de A a Z o que na verdade acontece, né? Por isso que eu chamo ele de fisiologia, a palestra, porque é o estudo da natureza da cura, né? Fisiologia tem mais um sentido médico, biológico, mas a gente usa genericamente quando a gente estuda a natureza de um determinado fenômeno. E muitos aspectos estão contemplados nesse estudo, e a grade é dele, na realidade, o nosso benfeitor, que é esse espírito que aparece na capa, que é o Dr. Arthur Neiva, né? Você vê que, na realidade, a grande figura é Jesus, né? Através de Jesus é que tudo é realizado nesse planeta, essa é a realidade. Em qualquer campo da ciência, em qualquer campo da cultura, Jesus é o maestro, Jesus é o nosso governador espiritual desse planeta, né? Usando Emmanuel, a caminho da luz, quando ele explica que ele se tornou responsável por nós. E tem muitos aspectos que ele pediu que fossem abordados, e um deles é com relação à própria medicina. Que medicina é essa que é praticada pela espiritualidade, não só aqui no Recanto de Luz, Irmã Sheila, mas em muitos lugares, né? Muitas vezes sem que as pessoas saibam, sem que o centro espírita saiba, porque cirurgias e curas acontecem numa sala de passe, acontece dentro de uma casa, numa atividade dos próprios espíritos, quando eles vão fazer atendimento a alguém que o mentor dessa pessoa pediu ajuda, né? Na realidade, muitas coisas acontecem sem que a gente saiba. Mas que medicina é essa, né? O que é essa cirurgia, o que são essas curas? A gente usa a palavra cura não no sentido da promessa da cura, né? O que é o tratamento que é realizado? Mas mais importante de tudo, e de acordo com os nossos benfeitores, não é a cura propriamente dita, não é os procedimentos, e sim nós entendermos por que ficamos doentes, né? Temos que buscar a causa, a raiz de tudo isso, né? E o espírito, nós vamos ver daqui a pouco, o espírito é o responsável por praticamente todas as doenças. E porque se nós entendermos os motivadores, na realidade, a força motriz que nos leva à doença, nós podemos reduzir muito esse fenômeno, né, que é a enfermidade. Para vocês terem uma ideia, segundo a espiritualidade, 50% das nossas doenças foram criadas aqui agora por nós. Não estavam previstas em programa reencarnatório nenhum, não fazia parte de nenhum causa e efeito, né? Nenhum karma, utilizando uma palavra que até André Luiz utilizou em um dos seus livros, e sim, nós somos responsáveis, inclusive, por muitas coisas que nos acontecem que não deveriam estar acontecendo, né? E se nós entendemos esse processo, o que faz com que a gente fique doente, nós podemos evitar, ou pelo menos minimizar, né? Nós não estamos ainda em condições evolutivas para conseguir evitar nossas enfermidades. Muitas delas acontecem de forma muito inconsciente. Nós nem sabemos o que se passa em nosso íntimo, né? E também que no futuro, através desse aprendizado, desse processo de evolução, inclusive, nessa questão do entendimento e da nossa reforma, da nossa mudança interior, para que isso não aconteça, nós podemos falar em autocura, podemos falar até em não adoecer mais. Esse governador, Jesus,
que está aí na figura, na verdade, ele não adoece, assim como todos os espíritos que já atingiram um grau de perfeição, né, em mundos superiores aos nossos, porque, na verdade, não existem mais os fatores geradores. E eu não estou falando em karma, eu estou falando, na realidade, em coisas interiores à nossa, né? Então, esse é o motivo, na realidade, pela qual nós acabamos fazendo esse livro, e ele foi fruto de um esforço muito grande, e depois, também por solicitação da espiritualidade, nós fomos convidados a iniciar palestras, seminários, workshops, onde fôssemos bem-vindos, né, para compartilhar isso. Porque o grande objetivo é esse, é compartilhar esse conhecimento para que as pessoas possam utilizar e se beneficiar dele, né? Bom, eu queria fazer uma coisa que eu quero mostrar. Eu não vou usar muitos charts, não, mas eu queria mostrar uma coisa, porque eu não vou ficar repetindo e nem falando sobre bibliografia o tempo todo. Eu peguei desse livro, peguei daquele outro. Aqui está a relação básica dos livros que nós utilizamos. Vocês vão ver que fazem parte dos compêndios da Lida Espírita, né? Estamos falando em Chico, estamos falando em André Luiz, Espírito em André Luiz, Emmanuel, né? A maioria deles. Estamos falando da Igreja doutora Marlene Nobre, que foi presidente da AME Internacional, que, baseando-se em André Luiz, fez um estudo maravilhoso a respeito da medicina espírita, né? O Zalmino, que fez um trabalho maravilhoso, Super Espírito, o Edgar Armon, né, da Aliança, que antes da Aliança pertenceu também à USE e assim por diante, e ao doutor Ari Alex, né, que é considerado um livro imperdível para quem estuda não só a questão das curas, mas também os fenômenos mediúnicos, né? Porque, na realidade, ele fala sobre o corpo físico, o perispírito, como isso funciona, esse processo todo, né? Tanto na mediunidade como nos demais processos em que é envolvido. Então, esse é a relação bibliográfica. Eu não vou me preocupar mais em ficar falando, né? Eu não saí disso, e foi uma ordem, inclusive, recebida do nosso benfeitor, que a gente ficasse com Kardec. Eu não citei Kardec aqui, mas Obras Póstumas também está aí, né? Que eu acabei, confesso que eu não coloquei aqui, mas Obras Póstumas também contribuiu com esse livro. Então, eu não vou me preocupar em falar bibliografia, porque, na realidade, eu segui todos eles e não saí de um tiro. Bom, muitas coisas precisam ser ditas com relação à fisiologia da cura, né? A começar, o papel dos espíritos nesse processo todo. Eu citei há pouco que nós somos, na realidade, instrumentos. A medicina do além, de acordo com os nossos benfeitores, ela está dependendo da esfera espiritual aqui no planeta Terra. Por exemplo, em Alvorada Nova, que foi citado há pouco, está 50 anos à frente da medicina da Terra. E em esferas superiores, como da união, do amor fraterno, e nas diretrizes, que é a última esfera do planeta Terra, e está ligado a Chico de novo, e a Egorina Cunha, né? Chega a 200 anos na frente. Daí dá para entender porque os resultados da medicina utilizada pelo mundo espiritual em nós têm pelo menos o dobro de vantagem ou de efeitos positivos com relação à medicina da Terra. E 150 anos à frente, eles estão usando procedimentos, estão usando instrumentos, estão usando recursos, né? Inclusive da própria farmacopeia, que nós ainda não temos. E por que nós não temos? Porque nós temos esferas que estão adiantadas e nós aqui na Terra não contamos com todos esses recursos. Na verdade, quem decide pela descoberta em qualquer área científica ou qualquer desenvolvimento da cultura, qualquer arte e cultura aqui na Terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele dosa de acordo com as nossas necessidades evolutivas, dosa de acordo com nossos programas reencarnatórios, né?
Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. O remédio para o câncer existe, mas nós não o descobrimos, mas ele existe. E nos trabalhos de cura, em qualquer lugar em que isso seja feito, a partir do momento em que o paciente, o atendido, tiver necessidade de tê-lo, de recebê-lo, não por problemas kármicos, mas por necessidades, inclusive do seu próprio programa reencarnatório, a espiritualidade superior, que está numa esfera superior, autoriza essa utilização. Daí a gente vê curas que já tinham sido, pacientes que já tinham sido desenganados pela medicina da Terra, né? Nós tivemos inúmeros casos de pacientes que saíram do hospital desenganados para vir fazer um trabalho, para serem atendidos, por exemplo, no Recanto de Luz Irmã Sheila, e se curarem. E os médicos não conseguiram entender como isso foi possível. É possível porque, na realidade, a medicina está mais evoluída no mundo espiritual, né? Assim como outras ciências estão mais desenvolvidas. Eu quis citar essa parte porque eu gosto de desmistificar algumas coisas. Primeiro, não é karma. Eu estou doente porque eu matei minha mamãezinha na outra reencarnação e agora eu estou sendo punido. Olha quantos conceitos errados nós estamos lidando aqui, né? Nós sabemos que as leis divinas são educativas, elas não são punitivas, né? Na verdade, nós sofremos consequências a partir de coisas que nós realizamos em outras reencarnações ou nessa mesma aqui. Se 50% das nossas doenças são fruto daquilo que nós realizamos aqui, fruto dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e nossos estados conscienciais, obviamente que isso não é karmático, né? Resultado, como a cada um segundo suas obras, como diz Jesus, né? Resultado de coisas que nós fazemos e não conseguimos gerenciar adequadamente. Segundo, nós temos necessidades reencarnatórias. Às vezes, a pessoa, o paciente, se cura porque precisa continuar encarnado. E muitas vezes o mérito não é dele, mérito é do parente, o mérito é do filho, o mérito é da família, que necessita do apoio do atendido, para que eles possam realizar seus programas reencarnatórios. Existe o mérito também do próprio paciente, né? Mas não é apenas consequência do que eu fiz. Eu também tenho as minhas atenuantes, meus agravantes, é processo educativo, e vocês vão ver que nem toda doença, inclusive, faz parte desse processo educativo. Muitas vezes, nós mesmos é que solicitamos, né? Então, por esse motivo que, estatisticamente, acredita-se que o resultado da medicina espiritual é 2 vezes superior ao da medicina da Terra, função disso que acabamos de falar. A espiritualidade é que realiza o tratamento. Eles se utilizam de coisas materiais, assim como se utilizam de nós para que esses trabalhos aconteçam, né? Mas eles não precisam de nós. A verdade é essa. Nós é que precisamos deles para os nossos processos de aprendizado e nossos processos também de resgate, né? De reharmonização com as leis de Deus, né? Então, por exemplo, quem é o médico? O médico é um espírito. E ele está sozinho? Não, ele não está sozinho. Ele faz parte de uma equipe. E essa equipe, ela se reúne na casa de alguém? Vem de onde, né? Na realidade, vem de cidades espirituais. E nas cidades espirituais, nós temos, inclusive, eu vou até fazer um share aqui. Isso é uma coisa que está no livro Alvorada Nova, né? Do Abel Glasser. E quem coordenou o trabalho do Abel Glasser foi o venerando espírito Carbar de Souza Schutel, né? E nessa cidade, por exemplo, que vocês estão vendo na tela, nós encontramos a cidade de Alvorada Nova, que fica um pouquinho acima da cidade do Nosso Lar. Está mencionada num dos livros de André Luiz, o Aniceto, que comenta que iria passar uma semana numa cidade um pouquinho acima de Alvorada, de Nosso Lar, e denominou como Alvorada Nova. Então, nós acreditamos que seja essa a cidade mencionada por Aniceto. Bom,
Nessa cidade, nós temos aqui onde é que está certo, eu espero que esteja mostrando, no I, nós encontramos o que nós chamamos a Casa de Repouso. Carinhosamente, é um hospital que é administrada pela irmã Sheila, pela veneranda irmã Sheila, e esse hospital é hospital. Olha que coisa engraçada, né? A maioria das pessoas que vão ao centro, eles não sabem de onde vem o espírito, parece que cai um espírito no centro aquele dia, lá ele faz alguma coisa que deve ser algum milagre, depois vai para algum outro lugar. Não, existe uma organização, existe tudo que existe na Terra, é um reflexo do que existe lá. Então, se aqui tem hospitais, é de se supor que lá tem hospitais também. Se existem médicos aqui, é de se supor que existem médicos lá. Nesse hospital, existem 14 equipes médicas, né, mencionadas pelo Abel Glasser, confirmadas pelo nosso mentor espiritual, né, mas está lá no livro de Alvorada Nova, do Abel Glasser, e é realizado os procedimentos. Não só para espíritos desencarnados, não são só espíritos desencarnados que são atendidos no Hospital de Sheila, mas nós também. Alguns casos, por exemplo, do Recanto... Isso é mencionado em Alvorada Nova, mas nós temos alguns casos do Recanto e Luz Irmã Sheila de espíritos que, em desdobramento, foram levados ao hospital para fazer uma cirurgia perispiritual nesse hospital, né? Em frente a esse hospital, não está indicado aqui, mas está explicado no livro, e nós temos confirmação disso, existe um outro prédio que chama-se Núcleo de Desenvolvimento da Medicina Espiritual. O que é um núcleo de desenvolvimento da medicina espiritual? É um lugar onde se faz pesquisa, se desenvolvem novos recursos, procedimentos, instrumentos, aparelhos, remédios, que são utilizados no mundo espiritual, mas também são utilizados aqui à medida que existe autorização para isso, né? São utilizados aonde? Principalmente no perispírito. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, o perispírito vai. E esse perispírito, ele leva, na realidade, as mazelas que nós tivemos aqui no mundo físico, né? Se eu desencarno de um câncer, o perispírito tem na sua matriz o câncer. Tanto que Emmanuel explica que tudo começa no perispírito e, entre aspas, desce para o corpo físico, né? É um processo de descida, e é um processo de descida em termos de dimensões físicas, né? Podemos dizer, podemos imaginar o perispírito na 4ª dimensão e o corpo físico na 3ª dimensão. Então, é uma descida realmente. Ou podemos pensar em descidas, em vibrações diferentes, em estágios vibracionais diferentes, né? Patamares diferentes. Então, nesse núcleo são desenvolvidos coisas desse tipo que depois são utilizadas ou no Hospital no Sheila ou em qualquer outro hospital. Eu falo muito em Recanto e Luz, Irmã Sheila, mas pelas minhas andanças aí pelo Brasil, eu vejo isso em números, mas dezenas e dezenas e dezenas de centros espíritas que estão ligados a um hospital espiritual em alguma cidade, alguma colônia espiritual, e com equipes médicas trabalhando, né? Eu vou citar um que para mim é um ícone no Brasil, que é o Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, num domingo de cura, são tratados 5.000 pessoas no Frei Luiz, né? Inclusive o egrégio Dr. Paulo César Frutuoso, que compartilha a amizade desse senhor, ele é egresso, ele continua trabalhando lá, mas ele fez um trabalho durante 37 anos no Frei Luiz, e o que a gente vê lá é exatamente tudo que está reportado, e é tudo aquilo que eu venho comentando, ou o que está escrito nesses livros que eu mencionei. Bom, esses são, na realidade, os espíritos que realizam. Por que nos utilizam? Porque nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte, às vezes, disso, né? Aqui a gente tem a ideia de que a mediunidade é necessária para que isso aconteça. Fora do Brasil, eles continuam atuando. E onde é que eles vão buscar os médiuns para isso, né? Não, podem buscar, sim, ectoplasma, podem buscar recursos inconscientes de pessoas que tenham recursos fluídicos que possam ajudar.
aqui no Brasil, como o Espiritismo está aqui, nós temos um papel nesse grande projeto de Jesus, né, de nos levar a um mundo de regeneração, e o Brasil é o coração, né, será o coração desse planeta, né, a pátria do Evangelho. Nós temos muita atividade mediúnica atrelada, em geral, em função de necessidades nossas mesmo, e a maioria das vezes, resgate. Então, eles nos incluem nesse processo, né? Eu vou citar um exemplo para vocês perceberem como nós realmente não somos muito importantes nesse processo. Emmanuel, no livro Leis de Amor, eu faço questão de citar esse livro algumas vezes, e está lá na relação bibliográfica. Ele faz um comentário nesse livro que a gente precisa refletir, ele faz vários comentários, mas tem um que agora eu vou citar, que é muito importante. A questão que Jesus, ele diz textualmente, Jesus, quando organizou o planeta Terra, ele previu todos os recursos na natureza e nos seus fluidos, nos fluidos do planeta Terra e na natureza, todos os recursos, para tratar qualquer doença que nós já tivemos, que estamos tendo ou que teremos até o final dos tempos. E eu falo no final dos tempos é quando chegarmos realmente aos mundos superiores. Percebam bem, todos os recursos para qualquer tipo de enfermidade estão na natureza, né? Nós sabemos da importância da natureza porque muitas moléculas que são utilizadas, como por exemplo a novalgina, o atroveran, tem um nome científico, não lembro agora, mas existem na natureza. Nós não utilizamos essas ervas a nível industrial porque não faria sentido em escala econômica, em escala industrial, mas estão lá. Agora, que tem conhecimento disso, vai buscar na natureza esse tipo de recurso para fazer tratamento nosso, assim como muitos aqui encarnados se utilizam dos recursos da natureza, né? Conhecem muito bem as ervas e assim por diante. A espiritualidade, principalmente a espiritualidade que lida com a medicina, está 50 anos à frente, obviamente que tem muito mais conhecimento, muito mais recursos para saber a utilização desses negócios que estão lá, ou dos fluidos. Além disso, tem os fluidos espirituais, né? Tem os fluidos espirituais, tem os recursos que eles trazem do mundo espiritual, além de outras técnicas, né? Então, por que não seriam utilizados ou colocados, por exemplo, naquela... Eu vou brincar agora, hein? Aguinha fluidificada. Muita gente acha que aquele copinho é uma aguinha fluidificada. Aquele copinho, muitas vezes, tem um remédio que te cura de uma doença gravíssima. Por quê? Porque houve autorização da espiritualidade, essa espiritualidade faz parte de uma das falanges de Jesus, são utilizados esses recursos, e você está tomando aguinha, e na realidade está num processo de cura, né? Então tem muita coisa na água fluidificada, além do magnetismo, além da fluidificação, além do que aquilo que nós conhecemos. E o que nós conhecemos ainda é muito pouco, né? Existem técnicas que são utilizadas também em outros recursos, equipamentos, aparelhos, por exemplo, com relação à cura, né? Nós sabemos, através dos trabalhos de materialização, principalmente na época da materialização de espíritos, né? E um dos últimos desses trabalhos mais conhecidos, existem esses trabalhos, mas mais conhecidos, foi exatamente no Frei Luís. O Dr. Paulo César Frutuoso fala muito deles, né? Que aquele médico alemão, Frederick von Stein, ele tinha que fazer 5.000 atendimentos, na realidade, 5.000 vezes ele se materializou para poder fazer atendimentos, né? E ele trazia equipamentos, tinha equipamentos no local em que eram feitos os trabalhos. O médium era o Gilberto Arruda, no caso. Aqui nós temos o Edson Barbosa, lá, o Arruda. Em Franca, nós temos o Paulo Berbel. Tem alguns médiuns que são ícones, né? E suam a camisa e são muito respeitados pelo que fazem, né, nessa área, né? Mas o espírito, ele trazia equipamentos. Nós temos o caso da irmã Sheila, o próprio exemplo do Divaldo,
né, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que ele comenta que em 1954 ele teve um câncer na garganta, nas cordas vocais. Estava em São Paulo fazendo uma palestra e ele começou a sentir muitas dores, ficou afônico e ele foi ao médico depois e o médico disse, olha, é muito provável que você esteja com câncer nas cordas, imagina os recursos em 54, vai ter que extrair as cordas vocais, né? E ele voltou de São Paulo, voltou para a Mansão do Caminho, ajeitou as coisas e decidiu fazer a cirurgia no Rio e passou por Pedro Leopoldo, 54, Chico estava lá, e numa das reuniões, ele esteve numa das reuniões com o Chico, após a reunião, eu vou ser muito breve com relação ao relato, o Divaldo fala muito a respeito desse encontro, aliás, é maravilhoso ouvir essa palestra a respeito disso. Depois desse encontro, eles foram para a casa do André Luiz, e lá houve a materialização através dos recursos, né, de ectoplasmia, de corporificação de espíritos, né, de materialização de espíritos, através do Chico, do grande Chico. E quem se materializou foi a irmã Sheila. E a irmã Sheila trouxe um instrumento. Ela parecia uma caneta, na ponta dessa caneta emitia uma luz branca intermitente, e ela explica que esse equipamento não existia ainda na Terra, né? Ou seja, um recurso que não existe até hoje, porque fez aplicações na garganta, né? Foi radioterapia na garganta do Chico. E ela explica que isso ainda não tinha sido autorizado, não existe. Ela falou, não tem esse recurso. Falou, eu vou fazer 2 aplicações na sua garganta e você será curado. Inclusive, tem um detalhe desse equipamentozinho, que à medida que ela aproximou na boca do Divaldo, ela sozinho, ele fez a curvatura para chegar dentro da garganta e fez 2 aplicações, né? Não resta dúvida que Divaldo foi curado, senão não estaria falando até hoje, né? Esses são equipamentos, são recursos que a espiritualidade conta, assim como nós temos equipamentos aqui na Terra, mas não com esse nível. Os trabalhos de cura iniciais, no Frei Luiz e aqui no Recanto e Luz da Irmã Sheila, a espiritualidade usava o laser não era utilizado, há 30 anos atrás, não era utilizado pela medicina, né? E era um recurso que estava sendo conhecido, estava sendo descoberto, né? E mais voltado à física, né? Do que realmente como recurso médico. E depois é que passou a ser usado em nossos equipamentos. Esses equipamentos existem. Médiuns que têm a vidência, né? Que são clarividentes, eles enxergam isso dentro dos centros espíritas, num salão de cura, numa sala de passes, né? Nós temos muita gente que reporta. Eu vi um instrumento engraçado, né? No Recanto, por exemplo, eu falo do Recanto, mas isso não é exclusividade. Volto a insistir. Isso tem inúmeros, incontáveis locais em que isso acontece. Lá tem, por exemplo, um aparelho em que, quando o atendido chega, é colocado, e ninguém, só um médium tem condições de enxergar, é colocado como se fosse um capacete na cabeça da pessoa e é feita uma anamnese. São feitos exames de imagem num nível que nós não conhecemos, e esse processo todo registra como é que está a situação do corpo físico, perispiritual e do corpo mental, né? Nós sabemos que temos esses dois, e o André lhe fala, existem mais, né? Prestem atenção no que os espiritualistas comentam. Mas vamos falar o que está em André Luiz, né? Então, corpo mental. E isso é passado. E na sala cirúrgica tem um telão e aparece o resultado das imagens e o espírito, através do médium, né? Ele não precisa disso, mas através do médium, ele vai vendo os registros e vai atuando de acordo com as necessidades de cada um, né? Então, existem equipamentos, muitos foram reportados, como o Divaldo, como o Ranieri, o Rafael Ranieri, naquele livro Materializações Luminosas, né? O Abate também, no Movimento da Fraternidade, que trabalhou muito com materialização de espíritos e cura, reportam inúmeras situações, né? Então, eles usam equipamentos assim como nós temos, e nós vamos receber esses equipamentos
à medida que nós fizermos jus, não por mérito, mas por estágio evolutivo, né? A gente recebe de acordo com o estágio evolutivo. Claro que se nós realizamos a evolução, nós temos o mérito de ter realizado e poder contar com esse recurso. Por isso que existem casos incríveis, né? Eu vou citar um exemplo que já aproveito para falar sobre processos de cura, né? Procedimentos, que é a materialização, o encapsulamento de câncer. Alguns cânceres, eles são muito concentrados. Quando começa o câncer na próstata, é muito concentrado. Depois se enraiza, vai para outros órgãos, né? Ocorre metástase e assim por diante. Mas no começo, é possível fazer um procedimento de materialização daquela área. E eles materializam. Se você fizer biópsia, se fizer exames de imagem, você vai encontrar material sólido, um tanto quanto flexível, em volta dessa região. Por que eles fazem isso? Bom, eles fazem utilizando uma técnica de materialização, né? Pode vir de uma quarta dimensão para a terceira, pode ser um processo de transporte, que eles tragam materiais de outros lugares, da Terra para a própria Terra, tem muitas formas. Porque a célula cancerígena necessita de sangue, né, para se alimentar. Então, se você interrompe o fluxo sanguíneo na região, ela ou entra em hibernação ou morre, né? Então, ela pode entrar num estado latente ou então morrer. Então, eles controlam fazendo, por exemplo, um invólucro material em volta. Nós temos exames de imagem, nós temos como, inclusive, demonstrar tudo isso, né? No próprio livro, existem 10 casos relatados, muitos desses 10, pelo menos 7 já tinham sido desenganados pela medicina, estão registrados em cartório, nós temos autorização para falar sobre eles e temos os exames comprovatórios do que aconteceu, né? Então, nós temos situação, por exemplo, da cisticercose no cérebro. É a tênia que subiu através da corrente sanguínea e se alojou no cérebro. Nós tivemos um caso de uma garota de 12, uma adolescente de 12 anos, que ela estava perdendo as funções motoras. E a medicina já tinha desistido. Por quê? Porque era extremamente perigosa a cirurgia na época e o risco de sobrevida era 10 a 20%, era muito pequeno. Aí os pais espíritas entraram com recurso, né? Procuraram o recurso da cura espiritual. E o que a espiritualidade fez? Como a tênia estava crescendo, ela estava forçando os centros motores. Isso fez com que ela perdesse a capacidade de locomoção, já estava perdendo a fala e já estava, inclusive, perdendo parte da visão, né? Eles encapsularam a tênia. O que aconteceu com ela? Sem o fluxo sanguíneo, ela não tinha como se alimentar. Ela morreu. Murchou o suficiente para dar folga, né? Despressurizar, né? Despressionar os centros motores. E hoje essa garota, que tem 25, 26 anos, está aí serelepe pela vida, numa boa, sem nenhum tipo de problema decorrente desse problema que ela teve no passado, né? Então, encapsulamento. Mas existem cirurgias físicas. Nós tivemos, inclusive, pudemos presenciar uma cirurgia física feita num tumor maligno na mama esquerda de uma senhora na cidade de Poços de Caldas. Foi feita a biópsia, foi comprovado que o tecido era dela, foi comprovado que era material cancerígeno e foi comprovado por imagens que a cirurgia aconteceu, né? A maioria dos procedimentos da espiritualidade são feitas no perispírito. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Mas quando é necessário atuar no físico, eles atuam no físico. Então, existem cortes, existem suturas, pontos, né? E as imagens demonstram as cirurgias que ocorreram, né? Mas agora eu queria passar um pouquinho para frente, já que eu falei um pouquinho sobre os procedimentos, eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto que eu acredito que seja
o mais importante para todos nós, né? Porque, primeiro, falar um pouquinho sobre as doenças, né? Essa questão das doenças, e já que eu tinha comentado sobre por que a gente adoece e que a gente não, nem tudo é kármico, né? O espírito adora isso, né? Estou aqui porque matei não sei quem, né? Eu fiz uma classificação baseado nessa literatura que eu comentei, e toda classificação é subjetiva, e nós temos sobreposições, muitas vezes, de 12 tipos de doenças sob o ponto de vista espiritual. E começo por uma delas, que é muito comum, que são as doenças autopunitivas. Isso. O espírito se pune. Isso pode ser um processo totalmente inconsciente. Há um caso no CELD, do Rio de Janeiro, no Centro Leon Denis, né? Comentado pelo espírito Baltazar e pelo Hermann, um outro doutor espírito, né? Que um paciente deles chegava para um trabalho de cura, o braço direito totalmente imobilizado, e a espiritualidade voltava à funcionalidade do braço, e ele saía do centro espírita ou chegava em casa, perdia totalmente o movimento do braço, ficava inerte, não ficava paralisado, ficava inerte. Voltou no primeiro retorno, mesma coisa, no segundo retorno, mesma coisa. Aí o altivo perguntou, que é era o responsável pelo centro, pelo CELD, perguntou para o espírito por que cargas d'água, a espiritualidade não conseguia curá-lo, né? Ele fala, ele se pune, ele tem muito medo de voltar a utilizar o braço direito para cometer as atrocidades que ele praticou em outra reencarnação. Totalmente o processo inconsciente, mas ele se punia. Outra doença autopunitiva, muitas vezes, generalizações são extremamente perigosas, né? Mas muitas vezes são provocadas pelo espírito que provoca o câncer nele mesmo, né? Por exemplo, todas as mães que têm o oncogene, o gene relacionado ao câncer da mama, existem mais de 80 oncogenes mapeados, e muitos deles estão em nós, fazem parte da carga genética que a gente recebe quando reencarnamos, que vem por hereditariedade, né? Dos nossos pais ou parentes. Eles podem se expressar ou não, estão lá. Então, a senhora que teve o câncer de mama, as filhas têm o mesmo oncogene. Isso é provado pela medicina. Porque não todas as filhas vão ter o câncer de mama, né? Porque alguns oncogenes vão se expressar, outros não. Alguns se expressam porque ocorrem situações que fazem isso acontecer e que estão ligadas ao próprio espírito. Por exemplo, a forma como ele lida com a vida, né? A parte emocional, a parte consciencial e assim por diante. Mas muitos é o próprio espírito que manda e expressa o gene, e vem o oncogene e vem o câncer. São doenças autopunitivas, né? Processo de compensar algo que minha consciência está me acusando. Tem as doenças bengalas, isso é muito comum. A bengala é meu termo, hein? Não existe em lugar nenhum. A doença bengala, nós temos muitas pessoas que eu diria que são doenças da sociedade doentia que nós temos hoje. Por exemplo, pessoa de idade. Nós temos um problema sério de comunicação hoje, existe um problema sério na célula familiar, né? Ela está muito desestruturada, e as pessoas de idade, em muitas famílias, elas são relegadas a um segundo plano, não são mais consideradas, perdem existe uma série de perdas, né? E uma delas é, por exemplo, o carinho familiar, a atenção familiar, coisa e tal. Como é que você busca atenção? Existem muitas formas. Você pode dar uma de louco, mas é perigoso, porque pode parar num hospital psiquiátrico, né? Ou então pegar uma doença básica, ficar doente. Mas nada que te mate, né? Algo que seja suficiente para que o filho levante
do sofá e te leve para uma clínica, te dê uma certa atenção. Nós temos muitos casos assim no Recanto de Luz. Pessoas que vão lá, são tratadas, melhoram. Daqui a um mês voltam, mesma situação. Por quê? Porque o fator gerador continua. Voltando para casa, existe a falta de atenção. Isso acontece muito nas crianças também, nos filhos, né? Não tem nada a ver com doenças que foram provocadas em outras reencarnações. E são doenças compulsórias, que são impostas pelas leis divinas. Não tem como, o cara vai vir. A idiotia, a paralisia incurável, são exemplos. Existem, como eu disse, sobreposições. A idiotia pode ser provocada, por exemplo, por causa de um suicídio no passado, né? Mas existem doenças impostas pela lei divina, que é para o espírito, na realidade, ser, de alguma forma, passar por aquela restrição, aquele momento em que ele vai refletir, porque eu posso não ter consciência aqui encarnado, mas o espírito passa por todo esse processo, né? Então, essa sim, tudo bem, faz parte de um erros graves do passado. E sem doenças de contenção. As doenças de contenção são de dois tipos. Elas podem ser inconscientemente provocadas pelo espírito que passa pela doença, ou podem ser conscientemente solicitadas pelo espírito. Por exemplo, eu tenho muito medo, eu estou para reencarnar, eu estou com muito medo de voltar a repetir os erros do meu passado. Eu me preparei, eu estudei, eu fiz tratamento psicológico, estou mais consciente de tudo, mas na hora de reencarnar, eu talvez não esteja tão firme. Isso pode se refletir inconscientemente na reencarnação. Eu gerar na minha matriz, que é o perispírito, zonas deficientes que se refletirão no corpo físico, né? Então, inconscientemente, eu não tenho consciência disso, mas fui eu que provoquei, eu acabei gerando problemas no meu perispírito. Nós sabemos que o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, né? Qualquer coisa que esse molde, essa matriz apresentar de deficiência, a curto, médio ou longo prazo se reflete no corpo físico. Por isso que a espiritualidade atua no perispírito primeiro. Se já desceu para o corpo físico e está grave, pode perder a vida, a reencarnação, né? Como é o caso de um câncer, não dá mais tempo para curar o perispírito, para depois o perispírito refletir isso no corpo físico. Então, tem que atuar no corpo físico, se for permitido. Então, tem uma doença de contenção que eu gerei inconscientemente. Conscientemente é um exemplo clássico daquela pessoa que foi alcoólatra, tem medo de voltar ao alcoolismo, e na hora do vamos ver, ele pede que no seu programa reencarnatório, na matriz, no estudo do seu planejamento dos cromossomos, do seu planejamento genético, ele venha a ter uma disfunção. Por exemplo, ter uma úlcera na idade adulta. A úlcera de certa gravidade que vai evitar que ele tome álcool, porque senão pode sangrar, pode ter problemas decorrentes. Então, ele está criando o quê? Ele pediu para ter. Olha só uma coisa assim, para ver como a doença não é nem punitiva e muitas vezes não é um processo educativo, não. É uma solicitação do espírito. E ele teve mérito para receber essa doença. Muitas doenças nós pedimos e se tivermos méritos, as teremos. Eu vou pular lá para baixo, né? Doença solicitada para chamamento espiritual, né? A gente sabe que quando vem para a carne, aqui é complicado, né? Jesus até ele comentou lá, orai e vigiai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Obviamente que ele tinha um outro sentido para essa carne é fraca. Ele queria dizer que a matéria é muito complicada para o espírito, porque abaixa nosso padrão vibratório, cria ligações muito fortes com átomos, e a matéria sólida é uma ligação extremamente forte em termos energéticos, e nós sofremos
um amortecimento das nossas capacitações, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, de um chamamento, né? Foi o que aconteceu comigo muitos anos atrás, em 1988, em que eu adoeci e a medicina me disse, vai procurar um tratamento espiritual. Graças a Deus que alguém me disse isso, né? E eu fiz um tratamento espiritual, me curei numa única sessão. Depois a espiritualidade explicou, foi um chamamento no seu caso. E eu não parei mais, né? Acabei ficando muito envolvido com o espiritismo. Alguns até acham que eu só vivo do espiritismo, no sentido, eu só vivo espiritismo e assim por diante, né? Alguns até dizem que o Sheila está em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, né? O Recanto e Luz Irmã Sheila. Mas a bem da verdade é que a gente acaba sendo chamado para o lado espiritual e entende que nós estamos aqui de passagem. Nós realmente aqui é uma pousada. Aqui no Brasil, São Paulo, a gente diz, né? No interior de São Paulo, eu vim pousar na sua casa. E nós viemos pousar na terra para crescer, evoluir e voltar para a nossa pátria, que está lá, nossa casa que está lá. Então, por exemplo, eu devo ter tido algum mérito, ou alguém teve algum mérito e usou esse benefício para mim, para que eu tivesse uma doença de chamamento espiritual, né? Então, muita gente é chamada através da doença. Muitas vezes não atende esse chamado, né? E muitas vezes ela é recorrente, ela volta uma segunda vez, uma terceira vez, para ainda você ter uma oportunidade, porque a generosidade de Deus é infinita. A generosidade dos nossos mentores é enorme, né? Então, muitas vezes acabamos tendo de volta isso. Existem as doenças congênitas, são acidentes genéticos, né? A síndrome de Down, né? É um gene a mais. A talidomida foi um produto utilizado na década de 50, década de 60, que acabou provocando muitas desconformações, muitas deformidades em muitas crianças. Obviamente que só acontece porque houve permissão, né? Voltamos à questão da lei da causa e efeito nesse caso. Se não devo, não precisaria temer esse tipo de problema, né? Mas está lá, veio, tinha que passar por isso, me veio com uma síndrome de Down. É uma doença congênita. E tem as doenças hereditárias, como são, por exemplo, os oncogenes, né? Mas eles podem ou não se expressar. Todos nós temos oncogenes, né? Existe um grupo médico, uma parte da classe, aliás, existe uma parte da classe médica, inclusive, que acredita que todos nós, pelo menos uma vez na vida, eu vou traduzir reencarnação, teremos um câncer. Mas a maioria de nós não vai morrer de câncer e a maioria de nós não vai ser tratado de câncer. Como é que é esse processo? As situações momentâneas, estados depressivos, problemas conscienciais, pensamentos, emoções, podem gerar problemas que acabam expressando o câncer. O André Luiz ele diz que nós emitimos raios tão poderosos como o raio-x ou ultravioleta. Ele fala como os mais poderosos raios utilizados aqui na Terra na época, né? Então, estou fazendo uma comparação com os raios X e os raios ultravioletas, né? Que atingem o citoplasma, atingem o núcleo da célula, atingem nosso material genético através do citoplasma, da mente, ou seja, do espírito, através da mente, chegam ao citoplasma, está em evolução em 2 mundos, e do citoplasma vai para o núcleo, e do núcleo acaba gerando um problema nos nossos cromossomos, né? Nos nossos genes. Isso, inclusive, foi um problemão na época que esse livro foi publicado, porque a medicina acreditava que, na realidade, era do núcleo para o citoplasma, e não do citoplasma para o núcleo. E hoje está provado, mais uma vez, que a informação de André Luiz é válida, é correta, né? Então, por exemplo, nós estamos num momento totalmente desequilibrados e acabamos gerando uma força tão forte como essa, né? Um raio tão forte que acaba... É só pensar o que faz a radioterapia na gente, né? E, aliás, a espiritualidade explica
que tanto a químio como a rádio e boa parte dos medicamentos que nós utilizamos não só afetam o corpo físico, no bom sentido, mas também afetam o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, né? Existem coisas que ficam no perispírito mesmo com a cura do câncer, né? Por causa do efeito desses remédios ou procedimentos que são muito fortes. Existem doenças que são incuráveis, né? E por que são incuráveis? Porque a cura não foi descoberta ainda, né? Simplesmente não tivemos permissão para ter, né? Esses remédios ainda. Faz parte do nosso processo evolutivo, para nos ensinar uma série de coisas, né? Aliás, deveríamos refletir por que, na verdade, o câncer é a maior pandemia que nós temos hoje, né? Nós falamos muito em coronavírus, Covid, coisa e tal, mas nunca vimos uma escalada tão grande de casos de câncer como nos últimos 5 anos. Para vocês terem uma ideia, no Irmão Sheila, nós temos uns atendimentos de sábado de cura de 500 a 800 pessoas. Antigamente eram 30 casos gravíssimos de câncer, 4 anos atrás. Hoje são 70 casos gravíssimos de câncer. Tem aumentado muito o câncer e por que será, né? Por que será? Até nos nossos animaizinhos, os próprios veterinários dizem que houve um aumento exorbitante de casos de câncer, né? Será que não está nos alimentos? Será que não está nos corantes? E assim por diante, né? Eu não sou especialista nisso, mas tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado e que é provocado externamente e que o efeito é interno. Existem as doenças inevitáveis, o suicídio acaba provocando muitas vezes, o suicídio deliberado, consciente daquela pessoa que se revoltou contra as leis de Deus, hein? Suicídio é um caso que nós temos que tomar muito cuidado para falar sobre ele, né? Mas existem casos de pessoas que acabam tendo efeitos que não são curados no mundo espiritual e eles voltam com esses desajustes. Eu vou lá por uma questão filosófica, eu estouro meus miolos. Filosófica, hein? Não estou falando em trauma, não estou falando em transtornos de personalidade ou transtornos de ordem mental, que é considerado uma das maiores causas hoje pela própria OMS, pela própria Ministério da Saúde. Falando de pessoas deliberadamente que, por questões filosóficas ou qualquer outra questão que não é, na realidade, patológico, né? Não é patológico físico, né? Se desencarnam dessa forma. Eu estouro meus miolos. Essa zona do perispírito vai estar tão afetado quanto a parte física. E eu vou com a parte perispiritual arrebentada. Se eu não tiver nenhuma atenuante, não tiver nenhum tratamento no mundo espiritual, num hospital como Sheila, ou como todos os demais hospitais, eu vou voltar com o perispírito prejudicado nessa área. Como ele é o modelo organizador biológico, ele não vai ter condições de reconstituir o cérebro como nós conhecemos. Vai levar 1 ou 2 reencarnações para que isso aconteça. Aliás, aqui eu faço um parênteses. A gente diz que o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, é o molde, é a matriz. Só que existe eles interagem quando estamos encarnados. Da mesma forma como o perispírito trabalha no corpo físico, o corpo físico, de forma por reflexo, acaba também ajudando ou prejudicando o perispírito, no bom sentido ou no mau sentido, né? Então, às vezes é necessário mais de uma reencarnação para que a gente restabeleça o equilíbrio do nosso campo eletromagnético, esse campo complexo, né? Que muitos chamam de campo eletromagnético, que é o nosso perispírito. Ele é muito mais do que isso, né? Nós sabemos que é uma coisa que nós não conhecemos ainda a fundo, né? Então, eu volto para cá com uma lesão que, infelizmente, não vai ter cura aqui, né? Então, foi inevitável. Claro, inevitável porque não tinha como evitar o efeito da causa e efeito. Bom, é uma doença provocada em outras reencarnações? Claro, é uma doença também provocada em outras reencarnações. Lei de causa e efeito.
todos os excessos que eu cometo nessa reencarnação vão se refletir no perispírito. Se o perispírito não for recomposto adequadamente, quando nós voltarmos, ele sendo matriz, vai acabar prejudicando o corpo físico. E tem as doenças solicitadas, né, que eu acabei citando aqui. Sob o ponto de vista, eu vou dar uma parada, eu vou perguntar para o Josildo, até aqui tem alguém que quer fazer uma pergunta referente ao que falei? Senão eu vou para outra área. Não, Fábio, até o momento não foi levantada nenhuma questão. Eu acho que o assunto está bem interessante, até porque todos que cuidamos da mediunidade trabalhamos com isso, compreender como funciona isso é fundamental, isso aí. Eu acho que está sendo bastante interessante e até o momento não tem nenhuma questão. Eu acho que você pode seguir. Perfeito. Tem um outro item que eu acho muito interessante, é fazer essa ligação entre o espírito e os corpos, né? Como que funciona todo esse processo, né? Isso foi um trabalho de garimpo, né? Tem que ser um trabalho de garimpo, porque está tudo na literatura espírita. Aliás, tudo que eu falei até agora sobre ponto de vista é, de, de, de doenças, por exemplo, essas doenças, de onde é que veio isso aí? Veio dos livros de André Luiz, década de 40, 50, e veio de Emmanuel. Emmanuel escreveu, ditou um livro chamado Leis de Amor, através do Valdo Vieira e do Chico, que foi publicado em 1963. Nós estamos falando de 60 e quase 60 anos atrás, que ele fala sobre isso. Fala sobre essas questões reencarnatórias, o chamamento, fala das doenças provocadas por suicídio, a idiotia, está tudo lá. E nós estamos descobrindo isso agora, ou seja, nós temos um material extremamente rico e que a maioria das pessoas ignora ainda, né? Nós sabemos, quem é da lida espírita e gosta de estudar ou trabalha ativamente, sabe, né? Os livros de André Luiz ainda é uma enciclopédia a ser descoberta, né? A evolução em dois mundos, por exemplo, por mais que se estude, à medida que as leis da física avançarem, à medida que o nosso conhecimento científico, a ciência avançar, a gente vai vislumbrando coisas que foram colocadas lá, que estão lá, né? É só pensar na tal da glândula pineal, né? Que eu acho que quase execraram o André Luiz quando saiu os livros que ele falava sobre a glândula pineal, e hoje cientistas americanos publicam estudos, né, científicos, com protocolo científico, ou seja, a comunidade científica não pode mais negar isso, né? A partir do momento em que você utiliza protocolos científicos, não tem mais como negar o que está acontecendo, né? Do que foi feita a experiência, né? Isso a ciência segue à risca. E estão comprovados, né? Estão comprovados que é verdade, né? Então, existe muita coisa, mas é um processo de peneirar, de entender, fazer as conexões. É muito importante esse processo todo de fazer conexões. Então, eu queria falar sobre esse nosso corpo, ou os nossos corpos, né? Como é que, na realidade, se instala? Como é que é esse processo? Tudo bem, você falou em emoções, sentimentos, coisa e tal, né? Joia, mas como é que é isso, né? Como é que isso afeta, né? E como afeta, por sinal. Então, eu vou mostrar, eu não pretendia usar tantos charts, mas acho que estão me intuindo, sei lá o quê, para utilizar mais um ou dois charts aqui que eu acho muito interessante para entender esse processo todo. Bom, a bibliografia tem mostrado. Bom, nós sabemos, né, que a representação, que o ser humano é constituído por três grandes coisas, né? Tem o espírito, que somos nós, tem o corpo físico, que é essa vestimenta que a gente tem quando chega aqui na Terra, reencarna, e tem os envoltórios sutis,
que, a princípio, Kardec chamou tudo isso de perispírito, né? Nós chamamos de corpo espiritual, perispírito, mesmo porque não era hora para ele entrar em maiores detalhes a esse respeito, e nem a ciência estava suficientemente desenvolvida para que ele abordasse isso. Provavelmente ele já sabia, provavelmente ele foi informado, mas ele dosou o conhecimento. E também não era o grande objetivo dele naquela época, segundo a minha opinião. Posso estar errado, mas segundo a minha opinião. Nós sabemos, através do André Luiz, que pelo menos nós temos 2 envoltórios sutis, o corpo mental e o perispírito. E ele cita claramente isso, né? Corpo mental e o perispírito. E também cita que a gente devia prestar atenção, porque tem outros também, né? Mas nós estamos ainda num processo de aprendizado. Aí eu vou falar como diletante na área da engenharia e na área da física. Se a gente pensar que o corpo físico está na 3ª dimensão, a gente sabe que está na 3ª dimensão física, e vamos imaginar que os outros corpos e o espírito se encontram em dimensões físicas diferentes, e está um pouco alinhado ao que os espiritualistas acreditam, e está alinhado com o que o Lacerda fala, né? A respeito lá da matéria e alma. Nós temos, na realidade, o espírito numa dimensão física muito alta, e ele tem que se relacionar com dimensões inferiores. Esse processo tem que passar dimensão por dimensão. Sou eu que estou falando, hein? Tem que passar por dimensões para chegar no corpo físico. Se a gente voltar para Kardec, Obras Póstumas, e voltarmos para André Luiz, nós sabemos que o perispírito ele é o intermediário do espírito e o corpo físico. No campo da percepção, no campo da modelagem, no campo da funcionalidade, no campo das sensações, para que o espírito saiba o que está acontecendo no corpo físico, né? Está lá. Isso a gente já sabe. Então, é um processo descensional físico. Então, deve fazer sentido termos outros corpos para esse processo descensional, né? Em termos de dimensões. O corpo mental, sendo o modelo organizador biológico do perispírito, ele provavelmente está numa dimensão superior ao perispírito, tá ok? Então, na verdade, nós somos constituídos pelo espírito, corpos sutis, que nós, de forma sumarizada, e que, aliás, é muito conveniente para nós, né? É muito adequado, chamamos de perispírito, e o corpo físico, ok? Bom, essa é a primeira coisa. Também aprendemos, isso é contribuição do Edgar Armond, através do estudo dos livros de André Luiz. Ele escreveu um livro chamado Psiquismo, e isso está muito ligado ao que fala o Ari também, o Ari Lex, do sistema nervoso à mediunidade, está muito ligado ao Zumiro também, a própria Marlene Nobre, né? Então, eu vou falar o que eu, inclusive, acredito mesmo, por ter estudado a literatura de André, né? André Luiz, nesse sentido, né? Como é que o espírito, na realidade, ele se relaciona com o mundo físico? Ele vai fazer isso através do perispírito, né? Nós sabemos que ele faz da seguinte forma. Por exemplo, ele quer controlar um movimento físico nosso, né? Ele quer controlar um movimento físico do corpo físico. Ele manda uma ordem, um atributo, uma ordem, expressa a sua vontade, e isso ocorre a nível da mente. A mente é o próprio espírito ou um atributo do espírito. Nós sabemos que ele é a governança do nosso mundo físico. A mente governa nosso mundo físico. Ele é como se fosse esse computador que permite hoje que a gente converse, que a gente se relacione, certo? Eu vou mexendo as teclas, vai de um slide para o outro, coisa e tal, né? Então, a mente seria, na realidade, esse grande HD, seria esse computador que iria pegar esse desejo expresso, meu, do espírito, e vai mandar para o mundo físico. Vai fazer isso através da mente, a mente manda essa vontade, manda essa informação
para o centro coronário, que é o principal dos nossos centros. O coronário rege, né? Rege os demais centros, né? E eu estou falando dessa... Depois eu vou fazer um comentário paralelo, mas, por enquanto, eu vou continuar só nisso, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a glândula pineal, mas a mente manda esse desejo, essa ordem para o coronário, e o centro de força mais importante para o nosso mundo físico é o frontal. Então, ele está muito ligado ao coronário. Quem manda é o coronário, mas o frontal, vamos dizer assim, que é o ajudante de ordem com maior patente, né? Que está ligado aí ao coronário. O frontal, ele recebe essa informação e manda para o corpo físico através do córtex. Do córtex desce pelo sistema nervoso. Sabemos também, não está nesse diagrama, que o frontal é responsável também por muitos atributos dos nossos centros de força e atua com os nosso sistema endócrino também, né? Está muito ligado ao sistema endócrino também, né? Ainda é um processo de aprendizado para todos nós. Eu só estou dizendo o que nós já sabemos, né? Então, essa informação chega através do frontal, chega através de outros centros de força no nosso corpo físico e ele é expresso. Então, nós movimentamos, temos sensações que depois, em caminho inverso, voltam ao espírito, né? Caminho inverso acabam voltando ao espírito. Então, uma sensação chega ao espírito pelo caminho inverso, temos uma percepção no espírito e ele analisa essa informação e ele decide ou não realizar alguma coisa. Por exemplo, eu estou aqui, se eu, por exemplo, estiver mexendo com uma tesoura e me machucar, como é que eu fico sabendo? Isso vem para mim, eu como espírito, por esse caminho inverso. Terminais nervosos, né, que captam no meu órgão das sensações, os terminais nervosos, pelas vias nervosas, mandam para os centros nervosos, essa informação chega ao córtex, do córtex vai para o frontal, do frontal vai para o coronário, do coronário vai para a mente, que está alojado no corpo mental, e, que é importante, a mente está alojada no corpo mental e vai para o espírito. O espírito percebe, puxa vida, se machucou e está sangrando um bocado. Vai lá e pomba, tampona, faz qualquer coisa e corre para o pronto-socorro. Essa é a forma como o espírito sabe o que está acontecendo com seu corpo. E não é só seu corpo físico, com os demais corpos, né? Esses corpos que eu citei. Vamos falar em corpo mental e o corpo, corpo espiritual, que é o perispírito. E não é só a partir das sensações, mas também o que está acontecendo com a minha fisiologia no corpo físico, né? Porque hoje nós temos um controle por reflexologia, por automatismo, de tudo que está acontecendo no nosso corpo. Então, o espírito sabe exatamente tudo o que está acontecendo a nível de célula por célula, a nível de órgão por órgão, aparelhos por aparelhos, né? Muitas das coisas, a atuação é instantânea, eu não preciso simplesmente pensar no que vou fazer, porque através dos processos de automatismo, que são aquisições evolutivas, fazem com que a gente tenha muitos reflexos, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? E faz com que todo esse universo físico, né? Todo esse universo físico seja controlado em todas as dimensões que eu comentei, corpos sutis também, seja controlado ou por processos do automatismo ou controlados pelo espírito de forma consciente, como o exemplo do machucado que eu comentei da tesoura, ok? Então, vamos pegar o corpo mental. Onde é que está a nossa governança do mundo corpóreo, do mundo perispiritual? Está na mente. O corpo mental é invólucro da nossa mente. Nós sabemos, através de Emmanuel,
que nossos estados conscienciais prejudicam o funcionamento da mente. É a mesma coisa que um computador. Se eu estou totalmente atrapalhado, obviamente que os comandos que eu darei ao computador não serão adequados. E eu vou começar a ter erros, apresentar problemas, até o momento que vai travar o computador. Eu posso até travar o computador, né? Então, quando ele usa uma palavra até que não é da nossa época, né? Fala que nossos estados emocionais ou conscienciais, são duas coisas separadas, destrambelham o bom funcionamento da mente. A partir do momento que se a mente e a governança do mundo físico, do nosso mundo físico, dos nossos corpos, não está atuando bem, como é que nós vamos controlar esse universo que, em última instância, é o espírito que controla? Célula por célula, órgão por órgão, aparelho por aparelho, sistema por sistema. Então, nossas consciências, nossos remorsos, nossos estados de consciência já prejudicam o bom funcionamento dessa máquina, né? Isso é um dos motivos pelas quais nós apresentamos problemas aonde? Podemos apresentar problemas no perispírito, que depois vão se refletir para o corpo físico, já que ele é o molde, né? O Zumiro, ele comenta, através do estudo da doutora Marlene Nobre e através de André Luiz, né, que em última instância, cada célula do corpo físico tem uma célula correspondente no perispírito. Cada órgão do corpo físico tem um órgão correspondente no corpo perispiritual, no corpo espiritual. Quando estamos reencarnados, um é cópia do outro. Quando nós desencarnamos, alguns órgãos sofrem pequenas mudanças ou até se apagam, né? Se apagam, assim, no sentido, entram em estado de latente, principalmente no campo da digestão e no campo do sexo, né? Mas não quer dizer que se apaguem ou se anulem completamente, mas sofrem um processo de amortecimento. Então, a Marlene, a doutora Marlene, ela comenta que célula a célula, órgão a órgão, nós estamos ligados, perispírito ao corpo físico. Por isso que o corpo espiritual acaba refletindo no corpo físico qualquer impacto que ele sofra. Nesse momento, se a estrutura do meu perispírito ela é controlada pela estrutura do corpo mental, que é um reflexo da mente, e a mente está destrambalhada, eu não preciso fazer uma matemática quântica, né, para concluir 2 mais 2 dá 4. Isso é um dos motivos pelas quais nós temos problemas, e temos problemas físicos. Agora, vamos pensar um pouco na parte emocional, já que eu quis separar a parte consciencial da parte emocional, né? Nós também já sabemos, e isso a medicina conhece muito bem, de que, por exemplo, fugiu o termo, não é depressão, o espírito ele não tem ódio, mas ele tem mágoa, né? A mágoa, é a mágoa que eu queria. Eu usei uma brincadeira que eu costumo dizer, que eu falo que o espírito já está num estágio evolutivo que ele já não tem mais ódio de ninguém, mas curte uma mágoa profunda, né? Bom, a mágoa nós sabemos, e a medicina sabe, que afeta ou deprime o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é o nosso exército. Ele é que nos protege dos ataques agressores externos, como as bactérias, as larvas, os germes, os vírus, né? E também no mesmo, nós podemos dizer com relação às mesmas entidades que têm no mundo espirituais, né? As bactérias e larvas que estão no mundo astral, né? No mundo espiritual. Se eu tenho um exército que está incapacitado de me defender, porque eu estou
bombardeando constantemente, obviamente que eu sou levado a enfermidades, porque esse equilíbrio não existe mais, né? Então, as nossas emoções, como, por exemplo, a mágoa, já é constatado pela medicina que provocam uma depressão no nosso sistema imunológico. Nós sabemos, e também estudiosos da medicina sabem, que mágoas profundas e prolongadas estão relacionadas com miomas em mulheres e estão relacionadas com câncer também, principalmente em mulheres, né? Isso já faz uma correlação que, por sinal, já é conhecida, né? Mas como isso funciona? Funciona porque, na realidade, nós passamos a não ter um padrão de funcionamento correto que mantém uma estrutura saudável no perispírito, não mantém uma estrutura saudável no corpo mental, que acaba se refletindo. Falei sobre também os raios que o espírito pode emitir que chegam a afetar a nossa carga genética dentro do núcleo celular. Raios tão poderosos como os raios aqui presentes na Terra. Ultravioleta, raio-x e assim por diante, né? Então, obviamente que nossos estados emocionais, como a raiva, a irascibilidade, a desconfiança e assim por diante, acabam provocando enfermidades. Eu vou sair um pouquinho daquilo que eu falei que estaria aderente totalmente à parte que a lida espírita considera como ícones na literatura, mas vamos pegar Liberação do... Meu Deus, perdi o nome dele, Vicente Salvatore, né? Lá eu sei porque eu vi isso e a espiritualidade comentou aqui no Recanto de Luz Irmão Cheio, né? Vicente, Fábio, só um minutinho. Só para dar um toque, é que nós temos uns 10 minutos ainda de palestra. Não Isso. sei se eu sei que você é um curso para 6 horas, você está tentando condensar, e tem algumas pessoas interessadas em fazer algumas questões que a gente vai no tempo final. Tá? Então, fica à vontade aí para organizar esse tempo. Obrigado. É joia, José. É questão de, em poucos minutos, eu dou a palavra, porque, na verdade, eu queria rapidamente passar por tudo isso, né? Fique à vontade. Então, a gente já sabe, por exemplo, a inveja. A inveja. O Espírito Arquimedes, ele fala nesse livro que se a espiritualidade abrisse a estatística de pessoas que desencarnam pela inveja, porque são invejosas, ou o efeito da inveja no outro, nós ficaríamos aterrorizados com a quantidade de pessoas que desencarnam e que o fator predominante foi a inveja, né? E a espiritualidade já me falou isso aqui no Recanto de Luz, né? Então, graças a Deus, o espírita, ele não tem mais inveja, ele tem inveja branca, né? Aquela que não faz mal, né? Aquelas piadas nossas espíritas, né? Mas o que acaba sendo, na verdade? É um raio, né? Eu lembro que o nosso mentor espiritual responsável pela cirurgia disse: podemos proteger vocês de qualquer coisa, até do Covid, ele falou. Eles fazem barreira fluídica, né? No centro espírita, eles fazem barreira fluídica. Mas nós não podemos proteger ninguém contra a inveja, porque é uma coisa a nível mental. Os raios que são lançados são tais que afetam o próximo e afetam a nós mesmos. Nós temos que lembrar, é só ver esse gráfico aqui, é só ver essa ilustração aqui. Qualquer coisa que saia do espírito, positivo ou negativo, o primeiro afetado somos nós mesmos. Está aqui. Tanto a nível perispiritual, quando eu falo em centros de força, eu estou falando em perispírito. Quando eu falo em estrutura eletromagnética que governa o corpo físico, eu estou falando de perispírito. E afeta toda a parte física. Nós somos, na realidade, o grande filtro de tudo que vem aqui desse espírito, que somos nós, né? Então, aí está a origem da maioria das doenças. E eu vou terminar falando uma frase de Emmanuel e fazendo um comentário rápido sobre essa fase. Ele diz, em
leis de amor. Praticamente todas as doenças, praticamente todas, a maioria das doenças são provocadas pelo espírito. Excetua aquelas que são decorrências do nosso processo degenerativo por envelhecimento, que é um modelo reencarnatório. Nós não temos como evitar a perda da funcionalidade dos nossos órgãos, tecidos, e fatores exógenos, externos. Meu corpo físico não foi feito para algumas agressões que são cometidas, por exemplo, numa indústria, ou um alimento estragado, ou um envenenamento, mesmo que tenha sido inconsciente. Mas ele diz, a grande maioria das doenças são provocadas por nós. Sentimentos, emoções, ideações, ou pensamentos, e nossos estados conscienciais. Está aí a chave, na realidade, daquilo que temos que trabalhar o tempo todo. E aí está o motivo também, um outro motivo, porque existem inúmeros motivos, como, por exemplo, a gente querer uma vida melhor depois, né? Da necessidade do autoconhecimento. Isso que nós fizemos hoje aqui é autoconhecimento. Nos leva a refletir sobre o que nós fazemos e nos leva a tomar decisões. Por isso que nós temos que parar de terceirizar responsabilidades. Eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. E sou eu que tenho que mudar, agir, entender o que eu sou, né? Ou seja, ter meu autoconhecimento, em conhecer mesmo, para realizar as mudanças que serão lentas, mas necessárias para chegar a um padrão de qualidade de vida melhor. Eu abro para perguntas, e desculpe eu ter corrido tanto, mas é verdade. Isso aqui é, na verdade, um seminário de 2 dias, que eu já fiz uma vez 2 dias, e não consegui completar esse assunto. Então, dando continuidade, muito obrigado por enquanto, Fábio. Temos uma questão aí a ser formulada pelo nosso amigo Antônio Siqueira. Antônio, por favor, pode formular a questão. Por favor, ligue o seu microfone e a câmera. Ok, meu amigo, vou ligar aqui a câmera, tá? Opa, estou tentando ligar a câmera aqui. Está me ouvindo aí, Fábio? Eu estou ouvindo perfeitamente, Antônio. Eu só não estou a câmera aqui, deixa eu ver aqui, se ela me ouvir e tal. Pronto, acho que agora sim. Meu caro, primeiro lhe parabenizar, maravilhosa a sua fala, eu sou fã demais da obra de André Luiz, adoro, gosto demais. Tem um livro também do doutor Frutuoso aqui, a Medicina Mediúnica do Futuro, que é uma obra também interessante, comecei a ler, achei maravilhosa. E assim, algumas coisas que você falou, eu acho tudo extraordinário, mas você falou a questão de que as doenças, na verdade, do corpo são a reverberação da doença do espírito. André Luiz já diz isso em um dos livros, Calvin em Nosso Lar. Ele diz, no dia que nós tivermos essa compreensão e começássemos a trabalhar o espírito, a medicina dará um salto quântico extraordinário. Nós descobriremos várias formas de tratar o corpo, porque, na verdade, trabalhando o espírito, a gente trabalha o corpo. É a reverberação disso, né? Sem dúvida nenhuma. Deepak Chopra, que é um médico indiano radicalizado nos Estados Unidos, tem uma obra sensacional, é Cura Quântica, e ele diz isso, que, na verdade, os grandes problemas nossos, ódio, ressentimento, esses sentimentos que afetam e maltratam a alma, vulneram o nosso sistema imunológico. Ele diz que, na hora que a gente começar a trabalhar essas questões e aprender a perdoar, a gente volta a restaurar o sistema imunológico, e esse sistema imunológico restaurado começa a combater as doenças, né? Que é a cura pelo perdão, que eu acho extraordinário, é exatamente o que você falou, que é maravilhoso, né? Mas, meu amigo, de tudo que você falou, tudo muito importante, eu fiquei aqui imaginando, e eu lembrei, você falou da história de que todos, Deus teria, Maimonides tinha falado, de que todas as doenças de agora, do passado ou vindoura, existe a cura na natureza, e eu lembrei de uma passagem maravilhosa no final do livro Nosso Lar, que você deve lembrar, que é aquela passagem em que André Luiz volta à casa, onde ele visita a família, e encontra a esposa casada, Zélia, casada com outro camarada, que é um médico chamado Ernesto. E o Ernesto está doente, com um problema grave de obsessão, uma doença gravíssima. E depois de passar aquele surto inicial de ciúme, né, ele pede ajuda a Narcisa, que é a companheira das câmaras de retificação, e ela vem.
e busca na natureza. Eu achei interessante, você falou exatamente, vão na natureza e colhe algumas... então, ele busca os espíritos que são responsáveis por aquela área da natureza, aquelas árvores, de eucaliptos e mangueiras, e consegue pegar algumas substâncias que curam o Ernesto. Você falou exatamente isso. Eu queria colocar, de tudo que você falou tão interessante, uma passagem que tem no livro Mensageiro, que é extraordinária, que é uma técnica, Fábio, que aqui a gente não usa muito ainda. E André Luiz disse que era de uma eficiência extraordinária, que é a técnica de sopro. E eu queria que você falasse um pouco, porque ele faz um pormenorizado estudo, mostrando lá em Campo da Paz, que é um campo de socorro na área lindeira do Umbral Grosso, né, os quadros são gravíssimos, e ele diz, na companhia de Aniceto e na companhia de Vicente, que é o médico que está em companhia no curso de Mensageiros, e ele fala que lá é largamente utilizada a técnica de sopro, e fala de uma possibilidade grandiosa de tratamentos múltiplos, com eficiência até superior, os passes, né? E quase ninguém vê essas técnicas aqui nas casas espíritas no Brasil, no mundo, né? Ninguém se fala quase nisso. É raro ouvir falar alguém ter técnica de sopro. E ele fala, acredito que ele manda essa informação, mostrando as possibilidades extraordinárias. E a gente usa muito pouco isso. E eu queria saber se lá na instituição de vocês, que tem tantas curas belas, se vocês utilizam essa técnica de sopro. É uma curiosidade que eu queria que você pudesse me responder. Não, nós não. Bom, como encarnados, nós não usamos. Nós não usamos a técnica, porque, inclusive, no livro ele fala claramente o grau de nossa elevação necessária para fazer a técnica de sopro, né? Ou seja... mas é pessoas que façam de boa vontade, mesmo não tendo essa elevação, ele fala, obtém sujeito com uma passe, para um passe, o desejo de fazer o bem, a possibilidade, a espiritualidade ajuda, diz ele, né? Ajuda. Eu sei, isso faz tempo, eu não sei se continuou, de alguns centros espíritas que usam a técnica do sopro, que já passei por alguns centros, fala, nós usamos a técnica do sopro, mas assim, foi en passant e foi 2 vezes na vida. Eu fiquei muito curioso, que ele fala tanto da técnica, mostrando tantas possibilidades, né? Ele fala do sopro da natureza, que Deus, quando criou as suas criações, o sopro, o hálito divino, como esse sopro criador, ele fala, é bonito demais, ele fala de muitas possibilidades, eu fiquei essa curiosidade de saber se você conhecia isso. Muito obrigado, meu irmão, parabéns, viu? Eu vou falar uma coisa muito rápida. Eu já ficaria satisfeito se os passistas fossem suficientemente conscientes para dar passe direito. Verdade, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Então, se ninguém tem mais nenhuma questão a levantar aqui no YouTube, pessoal do canal do YouTube, o grupo da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, alguém quer mais se pronunciar? Com relação a essa coisa da terapia pelo sopro, a gente eu via muito a utilização dessa técnica nas pessoas que trabalham com apometria dentro das casas espíritas. Eles utilizam mais do que o que normalmente eu já tinha visto. E, mesmo assim, as recomendações de extremo cuidado, e é um caso ou outro muito difícil que tinha as indicações de utilizar essa técnica do sopro. Então, quando você já tentou todas as formas de atender aquela pessoa que está ali à sua frente, então se utilizava essa técnica do sopro com muitas reservas. Isso. Que, aliás, a gente deveria também tomar cuidado com relação à apometria. Eu estudei apometria, não sou um expert, adoro conceitualmente a apometria, mas eu fico de cabelo em pé pelo risco de realizar apometria e não estar preparado para isso. Ter um grupo preparado para fazer apometria é extremamente único, é raríssimo de acontecer, porque a capacidade de fazer bobagem com isso é muito grande. Mas, olha, é uma técnica do futuro. É uma técnica do futuro. Quando nós estivermos suficientemente evoluídos, ela será muito importante como ferramenta no processo de cura. Concordo com você em gênero, número e grau. Então, para encerrar aqui, gostaria de fazer alguns pontos
que a gente pode concluir aqui da palestra, né, dessa tentativa de sintetizar um curso de 6 horas em pouco mais de 1h30 aí pelo Dionísio. Nós somos afetados pelos pensamentos, emoções, sentimentos, estados conscienciais, consciência, né, palavras e ações, bem como a dos outros, se o deixarmos, né, fatores exógenos, contaminantes, como venenos, etc., e as energias ao redor, do meio, de espírito doente, obsessores, ovoides, etc. Então, pegando uma colinha aqui, no trabalho do Fábio, que nos encaminhou, a gente pode sintetizar nisso. Então, eu gostaria de complementar algumas informações do trabalho do Fábio, né? Ele tem 12 livros publicados pela editora Dionise, que é um empreendimento dele, muito dedicado à doutrina espírita, como a história do espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico, Diante da Vida, lições de André Luiz, influenciação espiritual, um fator corriqueiro em nossas vidas, Irmã Sheila, missionária do amor, Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade, o Apocalipse de João, uma visão espírita, o missionário Santo Agostinho de Hipona e a segunda revelação, que é dito pela espiritualidade aqui do Rio Grande do Norte como nosso coordenador espiritual da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, do nosso estado, é o nosso governador espiritual, Santo Agostinho. Santo Agostinho, a vida e a obra de um filósofo a serviço da humanidade, os 2 pilares, a égide judaico-cristã, suicídio, precisamos falar a respeito. Além de 2 outros livros de engenharia de processos químicos, do tom 1 e 2. O nosso amigo Fábio Dionise também escreve artigo para a Revista Internacional de Espiritismo e o Clarim, desde 2010. Também é responsável pela edição do Jornal Espírita, a Folha Espírita Cai Baixo Tel, publicado pela editora Dionise, com a tiragem de 1.000 exemplares. Então, Fábio, colocamos à disposição para suas considerações finais, enquanto agradecemos a sua oportunidade, abrindo a sua agenda, essa possibilidade de trabalhar conosco, e que já deixamos aqui o pedido de outras oportunidades como essa. Na realidade, eu que agradeço, primeiro, pela confiança que foi depositada. Vocês permitiram que eu falasse sobre um assunto, e espero não ter falado nenhuma bobagem. E eu agradeço de coração, porque, sabe, confiança não é um tipo da coisa que é muito comum hoje. Em segundo lugar, porque é difícil a gente estudar, porque nossa libertação em todos os campos está no estudo, né? E a gente vê que a gente não vê muito isso, né, dentro da lida espírita. Eu falo pelo próprio Recanto de Luz Irmã Sheila, né, que as pessoas não se interessam muito pelo estudo. E a gente não pode ser amador, não pode simplesmente viver da experiência do outro. Se a gente quer se libertar, em termos de consciência, em termos de doença, em termos de escravidão aos nossos vícios e assim por diante, tem que ser feito através do estudo. E são poucas pessoas que estão dispostas, por exemplo, a uma palestra desse tipo, a ouvir e participar de uma palestra desse tipo. Então, para mim, é extremamente enriquecedor, gratificante ter passado essa 1h30 com vocês. Agradeço de coração mesmo. Ok, muito obrigado. Aos internautas, gostaria de convidá-los a conhecerem o nosso site, né, sen.net.br, né, temos a divulgação do ciclo de debates, agora de 2020, é o 3º ano, sempre foi feito de forma presencial, o primeiro em 2018, o segundo ano passado, 2019, sempre tendo como âncora o nosso irmão espírita Orlando Carneiro, e nesse ano, pelas condições que nós temos da pandemia, será feito
por meio virtual online, pelo canal do Facebook e também pelo YouTube, dias 7, 4, 21 e 28 de novembro, sempre às 17 horas, sempre nos sábados, e dias 5 e 12 de dezembro. Acessem o nosso site, nós temos também alguns outros serviços, como o Diálogo Fraterno, temos um telefone que pode ser pelo WhatsApp ou diretamente por ligação. Agradecemos a todos os presentes, aos colegas da Sociedade Espírita, e principalmente aos nossos amigos internautas do canal YouTube. Obrigado, Fábio e Dionísio, boa tarde, boa noite a todos. Começamos à tarde e encerramos agora à noite. Então, até a próxima oportunidade.